Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires, hoje nós vamos falar de Excel. Como fazer contagem de linhas com a função sequência, que nós vimos na aula anterior. É uma dica bem interessante quando você precisa criar uma contagem automática de linhas. E eu vou mostrar também outras duas formas para você ver como contar linhas com a função sequência é bem mais interessante. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixa a planilha para fazer junto comigo e bora para a tela. Poxa, Everton, como assim fazer contagem de linhas no Excel? Em alguns momentos na nossa vida a gente vai querer fazer contagem de linhas. Então você tem uma base de dados, seja uma lista de presença, entradas e saídas, seja lá o que for, você não quer ficar fazendo a contagem manual, 2, 3, 4, e aí você vai querer fazer uma contagem automática. Para isso, existem várias formas de fazer. Eu vou mostrar para você as 3 formas preferidas, começando com as menos produtivas. Uma é com a função C, a outra com a função lim, e por último, uma descoberta recente minha, contar linhas com a função sequência. Com a função C, dá para fazer de várias formas também, basta você ter um raciocínio próximo ao que eu vou fazer agora. Utilizando a função C, eu preciso ter uma condição na primeira linha apenas e depois uma fórmula simples para adicionar o valor. Então eu venho na primeira linha, igual a C, eu vou utilizar a seguinte lógica. Se a primeira coluna da minha base diferente de vazio, então eu quero o número 1. Contrário disso, eu quero vazio também, quero que a célula seja vazio. Enter, e olha o que aconteceu. Já apliquei o número 1, porque esta primeira célula da primeira coluna não é vazia. Se eu deletar essa informação, olha o que acontece. Vai ficar vazio, mas eu tenho informação aqui. A partir da segunda linha fica mais fácil ainda. Igual a C, abro parênteses, esta segunda linha diferente de vazio, ou seja, se tiver informações, eu quero a contagem de cima mais 1. Contrário dessa situação, eu quero que retorne vazio também. Eu dou Enter e vamos ver se funcionou. Eu tenho informação, olha o que ele fez. Fez uma continha, a linha de cima mais 1. E agora eu posso replicar essa fórmula para todas as linhas. Como eu tenho informação nas laterais, eu posso clicar 2 vezes na fórmula, não é isso? Clico 2 vezes e olha o que eu tenho. Uma contagem automática. Vamos testar? Eu venho aqui na última linha e vamos adicionar uma venda. 4144. Olha o que aconteceu. Esse é o ponto negativo desse método. Ele não atualiza automaticamente. Você precisa fazer o quê? Ctrl D para trazer a fórmula de cima. Também é muito fácil, mas ele não atualiza automaticamente. Mas existe uma forma para você atualizar automaticamente com a função C. Basta você utilizar o formato de tabela. Aí você lança uma venda nova e o formato de tabela ele vai reconhecer a fórmula. Então essa é a terceira melhor opção. A segunda melhor opção é utilizando a função lim. O que a função lim faz, gente? É muito simples. Igual lim, abro parênteses, olha o que vai acontecer. Eu vou utilizar uma posição. Por exemplo, se eu escolher aqui, ó, na primeira linha da planilha, ele vai me retornar o quê? O número 1. Simplesmente isso. Essa é uma daquelas funções como a índice, corresp, col, que não serve para muita coisa quando utilizadas individualmente. Mas no caso da função lim, nós achamos uma função bem legal, exatamente a contagem automática. Então eu venho aqui ó, na primeira linha da minha base de dados e vou aplicar igual lim, abro parênteses. E olha que sacada legal. Basta referenciar a célula A1. Porque está na linha 1, ela vai me trazer a posição da linha. Então, eu vou escolher A1, abro parênteses, dou Enter. Eu tenho uma contagem aqui automática 1. Como eu deixo essa referência relativa, quando eu colar para todas as linhas da base de dados, ela vai descer contando a linha de baixo. Olha que lógica simples. Como eu tenho informações do lado, basta eu clicar 2 vezes e olha o que eu tenho, uma contagem automática também. Se eu lanço uma venda nova, vamos ver o que vai acontecer. 4144. Ela também não aplica automaticamente, por isso não é a minha melhor opção. Se você utilizar o formato de tabelas, claro que ela vai atualizar automático. Tem que deixar isso bem claro, porque o formato de tabela é bem legal para várias situações, mas não é automático quando está aqui no formato simples do Excel.
Agora eu vou mostrar para vocês uma descoberta recente minha. Fazer essa contagem de linhas com a função sequência. Eu vou deixar o link aqui em cima do tutorial completo da função sequência. Ela serve para fazer uma matriz numérica sequencial. Mas não é obrigatório fazer uma matriz com a função sequência. O único argumento obrigatório é a quantidade de linhas. Então você vai fazer uma coluna com uma sequência numérica. Aí eu lembrei da contagem de linhas e falei, poxa, a função sequência é perfeita para fazer a contagem numa base de dados. Então vamos testar. Venho aqui na primeira linha da minha base e começo a digitar a função igual a sequência. O Excel vai me oferecer, eu localizo, clico 2 vezes com o mouse e eu pressiono o Tab para aceitar a função. Olha o que a função me pede, linhas, colunas, início e final. O único argumento obrigatório são as linhas, e é exatamente o que nós vamos utilizar para fazer a contagem. Depois, colunas eu não preciso, início também não e final também não, só usaria no caso de matriz. Mas olha o desafio aqui, eu não sei quantas linhas eu vou precisar. E se eu digitar um número manualmente, o processo não vai ficar automático. Como eu faço para contar essas linhas aqui de forma automática? Eu vou utilizar uma outra função, conte valores. Então eu coloco conte valores dentro da função sequência, dou Tab para aceitar, abre parênteses. Olha o que eu vou fazer. Eu começo a utilizar a função conte valores desde o início aqui da minha base. E essa é uma atenção que você precisa ter. Se sua base estiver batendo lá no teto da planilha, você vai utilizar desde o início, não tem problema algum. E aí eu vou utilizar o Shift End Seta até embaixo. E como eu quero uma função que tende ao infinito, que vai ficar contando infinitamente, eu vou dar Shift End Seta de novo e vou até a última célula da planilha. Fecho parênteses e fecho outro parênteses da função sequência também. Olha como ficou. Função sequência, abro conte valores e seleciono todos os espaços onde pode haver lançamentos da minha base. Fecho parênteses, olha o que aconteceu. Esse método é muito interessante. Por ser uma função matricial, ele já aplicou a contagem. Qual foi a lógica? A função conte valores veio aqui nessa coluna e contou 46 lançamentos. Olha aqui, ó, 46 lançamentos. Com a contagem de 46 lançamentos, a função sequência cria 46 linhas, porque nós utilizamos apenas um argumento da função e essa contagem bate automaticamente com a quantidade de lançamentos da base. Agora vem a parte mais legal desse método. Diferentemente dos outros métodos, quando eu lanço uma nova venda, olha o que acontece. Agora sim a contagem ficou automática. Eu posso lançar à vontade a venda 41,45, 41,46 e a contagem de linhas fica de fato automática, mesmo não utilizando o formato de tabelas. Então esse é o nosso vídeo de hoje, contagem de linhas com a função sequência. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.